Olá a todos, estou aqui gravando mais esse vídeo devido a 3 sonhos que o Senhor me mostrou agora no mês de setembro de 2020. Foram sonhos muito impactantes, pelo menos para mim, que recebi essas revelações, e ainda continuo acompanhando, pelo YouTube, muitas pessoas tendo revelações, até crianças, Então é um tempo que nós devemos sim estar atentos aos sinais, Bom, eu vou contar 3 sonhos. O primeiro sonho que eu tive foi agora no dia 6 de setembro. Eu estava no meu quarto e me arrumando, fazendo algumas coisas, e de repente é como se eu visse assim um flash, como se eu visse um flash de fogo, Na hora assim eu levei um susto, porque eu achei que alguma coisa estava pegando fogo ali no meu quarto, era como um flash. Mas quando eu fui olhar, tudo estava normal. Aí eu resolvi olhar pela janela do meu quarto, e quando eu olhei, eu avistei uma bola de fogo, mas ela era gigantesca, uma bola de fogo enorme, e ela estava vindo por sobre a terra, e eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, aí eu comecei a gritar, chamar minha mãe, chamar minha irmã, para que elas vissem, E quando eu olhava assim pela janela, parecia que aquela bola de fogo, ela ia pegar o mundo inteiro. Não parecia que ela ia vir para um lugar específico. Para quem olhava aquela bola de fogo, ela tinha uma dimensão muito grande. Só para vocês terem uma ideia, era como se ela fosse maior do que o sol. Tá? É difícil de explicar, mas quando você olha assim, você vê, o sol era maior do que isso. A proporção, o tamanho era muito grande, e ela ia se aproximando lentamente, mas ela já estava quase que chegando mesmo aqui na Terra. E eu comecei a me assustar com aquilo, sabe? Parecia assim um raio de um sol, mas era uma bola de fogo. E ela era gigantesca. Eu creio assim que parecia que ela ia tomar proporção no mundo todo, tá? Então foi um sonho bem curto, mas foi um sonho que me chamou muita atenção, tá? Com essa bola de fogo. E aproveitando, eu queria ler aqui um versículo, porque depois estava estudando o Apocalipse, esses dias, e eu pude encontrar aqui um versículo que é muito semelhante àquilo que eu sonhei. Para quem quiser depois procurar e tá meditando, tá no capítulo 8 de Apocalipse, no verso 8. Fala sobre a segunda trombeta. Está escrito assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Por que eu achei semelhante a esse versículo? Porque justamente aquela bola de fogo que eu via, vindo, ela tinha a dimensão como uma montanha mesmo. Sabe quando vamos supor que você corta uma montanha e jogue ela? Parecia isso mesmo, Só que tinha fogo. E aqui fala, o apóstolo João, falando sobre essa visão que ele teve, ele compara a uma montanha, só que ele fala que ela estava ardendo em chamas e foi atirada ao mar. E aquilo ali houve uma destruição gigantesca. Então, só para vocês entenderem o sonho, é mais ou menos isso. E daí eu pude entender que realmente esse sonho, ele é profético,
Não sei se vai acontecer agora ou se é daqui 1 ano, 2 anos. Eu não sei, irmãos, mas é algo que me chamou muita atenção e o Senhor me direcionou para essa palavra aqui do livro de Apocalipse. Então, realmente, esse sonho ele é profético, né? A Bíblia fala sobre Saraiva, que vai vir sobre a terra, mas aqui, irmãos, é algo, uma dimensão muito grande mesmo, tá? O segundo sonho que eu tive, também no mês de setembro, logo em seguida do dia 6, quando eu sonhei esse, eu já sonhei outro, na mesma semana. No sonho, eu estava com a minha família, parecia ser assim um dia de sábado normal, e nós saímos, íamos ao mercado, assim, negociávamos, comprávamos, coisas normais que todo mundo faz do dia a dia. Aí no sonho, nós chegamos em casa, né? Eu fui até o meu quarto e eu resolvi sair para a sacada e abrir a janela. Quando eu fiz isso, eu olhei para o céu e o céu estava com uma cor cinza muito forte, e tinham várias luzes no céu, como se fosse assim muitas luminárias, e elas ficavam piscando, sabe? E aquilo me chamou a atenção. E eu chamei a minha mãe, a minha irmã, falei: mãe, venha ver, olha, o céu não tá normal, isso não é normal, isso é um sinal. E nós olhávamos e o céu, assim, aqueles pontos de luz, eram milhares e milhares de pontos de luz, e aquilo ia iluminando assim, mas eu via que aquilo não era normal. E eu falava: nossa, mãe, será que isso não é um sinal da volta de Jesus? E aí foi passando algumas coisas no sonho e eu ali, isso tudo no mesmo sonho, tá? E ali eu já me preparando para dormir, eu deitei na minha cama e engraçado que no sonho, né, era como se eu dormisse no sonho. É difícil de explicar as coisas espirituais, né? Mas ali já era uma outra etapa do sonho, né? Como se fosse de manhã, à tarde e à noite. E à noite, quando eu estava ali já me preparando para dormir, eu comecei a sentir como se fosse uma força se aproximando de mim, mas essa força, ela era invisível. Eu não via pessoas, eu não via ninguém ali, mas eu senti uma força muito grande que ela assim estava sobre o meu corpo. E quando eu senti essa força, eu comecei a me alegrar, e eu começava a glorificar o nome do Senhor, né? Eu começava a falar: Jesus, Jesus, eu gritava, e era uma alegria, e eu comecei a entender ali que era o arrebatamento. E aquela energia toda ali, aquela força muito grande, e algo começou a me puxar, e eu comecei a sentir que o meu corpo, ele ia ser sugado. Só que começou lentamente, por isso que eu comecei a glorificar. E quando eu senti que realmente algo ia me puxar, eu acordei. E aí eu pensei: nossa, meu Deus, mais um sonho, né? Na mesma semana, mais um sonho falando sobre arrebatamento. Eu já tive outros sonhos sobre arrebatamento. Esse ano, inclusive, eu tenho tido muitos sonhos sobre arrebatamento, coisas assim que eu nunca tive. Isso começou em outubro do ano de 2019. Até tenho já um vídeo gravado aqui falando sobre esse sonho que eu tive no ano passado, e ali que começou. Mas esse ano tem se intensificado cada vez mais. Então eu creio que esse sonho, né, foi mais um sinal que a volta do Senhor está muito próxima.
No dia 12 agora de setembro, eu tive mais um sonho. Nesse sonho, eu vi assim tudo muito escuro e começou a vir um vendaval muito forte, como se fosse vir uma chuva. Aquele vendaval e aí eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Uma voz assim que era... Parecia que Deus ele estava muito irado, sabe? Ele estava muito irado e ele falava assim que ele ia me mostrar a chuva do Apocalipse, que muito em breve iria acontecer. Quando Deus falou isso, veio uma tempestade e veio uma chuva e eu começava a olhar assim, e quando aquela chuva ela caía sobre as pessoas, essa chuva ela tinha capacidade de matar as pessoas, porque era o peso, né? Eu mesmo estando no sonho, eu tendo aquela visão, mas é como se eu sentisse, Deus ele permitiu que eu sentisse, tivesse a experiência de estar sobre aquela chuva, e eu senti o peso daquela chuva, e quando ela caía, ela tinha um peso muito grande, era uma chuva muito, muito, muito potente, que eu nunca vi, e quando caía sobre as pessoas, ela matava aquelas pessoas, sabe? E era algo muito forte. Deus falava, essa é a chuva do Apocalipse. E assim foi, assim ficou aquele sonho, sabe? Eu vendo tudo aquilo, e aí eu acordei. Então esses foram os 3 sonhos que eu tive, né? Que são sinais também da volta do Senhor, que está se aproximando cada dia mais, né? Nós temos que estar atentos sobre as coisas que virão, mas nós temos que estar em comunhão com Deus, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a Bíblia fala para estarmos atentos aos sinais, porque o Senhor ele pode voltar a qualquer momento. Eu lembro de uma passagem bíblica que fala quando Moisés ele subiu no monte, e ali ele fica 40 dias, e para as pessoas que estavam lá embaixo no arraial, para elas Moisés começou a demorar. Moisés não descia, e as pessoas começaram a se alvoroçar. E elas foram até Arão e disseram para Arão: Arão, faça-nos um Deus, porque esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão ali com medo daquele povo, porque era muita gente, era um povo difícil, ele então cede à vontade daquele povo que estava ali. Ele cria então um bezerro de ouro, e as pessoas começam a adorar aquele bezerro de ouro, e eles falam que aquele era o Deus deles, que tinha tirado eles do Egito. E eles, por um minuto, por um momento, eles se esqueceram da promessa do Senhor. Eles esqueceram, né, que Moisés estava lá no monte, em comunhão com Deus, prestes a descer para abençoar o povo. E eles se dispersaram, eles se voltaram às coisas de Satanás. E quando eles menos esperavam, Moisés estava descendo do monte. E a história os irmãos já conhecem, como foi o final. Muitos morreram, foi muito triste. E eu creio que essa história, essa passagem, também é um sinal para nós, né? Parece que o Senhor está demorando. Olha quantos anos o Senhor vem revelando que Ele vai vir, que Ele vai vir. Mas muitos não conseguem estar atentos às coisas do Senhor e começam a se dispersar. Começam a adorar outros deuses, começam a amar o mundo e se esquecem de Deus. E quando a gente menos esperar, Jesus vai estar descendo do Monte Dourado, do Monte Sião, para nos levar junto com Ele.
Então, você que está assistindo esse vídeo, você que está pensando se realmente esse é o tempo. Sim, esse é o tempo, porque Deus está revelando, Ele está mostrando, Ele está revelando a muitos o que está acontecendo. E vamos estar firmes, porque o Senhor Jesus logo voltará. Amém? Fique com Deus a todos.